Matemática básica e biologia, exercício programado 1. Vamos continuar o estudo do item 3 e 4, né? O item 3 é um problema clássico do ensino médio, onde você usa o diagrama de Venn para resolver esses problemas 3 e 4, 5, 6 e o 7 também. Um conjunto A tem 3 elementos, a interseção com B tem 8, a união com B tem 15. Quantos elementos tem o conjunto B? De antemão, você tem que saber analisar o diagrama de Venn, né? O diagrama de Venn, você vai ter a seguinte constituição. Em primeiro lugar, o conjunto A mais a interseção, mais esse conjunto B, vai ser a união com B. Ou seja, se eu pintasse todo o diagrama, seria a união dos conjuntos. Né? Que até eu botei uma setinha aqui. Você tem que entender que o meio chama-se interseção, ou seja, são os elementos que estão em comum. Você tem que entender que o conjunto A aqui no caso, se eu pintar só essa parte do X, eu vou chamar nos problemas de A somente, né? Ou vou encontrar a palavra somente nesse problema. Assim também, como se eu pintar a parte só de B, eu vou encontrar B somente. E você tem que entender que se não aparecer a palavra somente, que eu coloquei no esboço à parte, se não aparecer somente, eu posso pintar o conjunto A, eu posso afirmar que esse é o conjunto A. Então, esses esboços de desenho você tem que ter em mente para a resolução dos problemas. No nosso problema, eu tenho a soma x mais 8 é igual a 13. Mas por quê? Porque no problema ele disse o seguinte, o conjunto A tem 13 elementos. Então, se eu somar x com mais 8, tem que dar 13. Logo, o x vale 5. Vale 5. Depois, ele diz o seguinte, depois eu tenho a soma x mais 8 mais y igual a 15. O que isso quer dizer? Ele disse lá no nosso problema que a união tem 15 elementos. Então, a união seria o quê? O x, o 8 e o y. Se eu somar isso, tem que dar 15. Aí eu deduzo que o y vale 2. Mas, por enquanto, ainda não respondi a pergunta que eu queria. A pergunta ele quer saber quantos elementos tem o conjunto B. O conjunto B é formado pela interseção 8 mais o valor de y, que aqui embaixo está simbolizado por 8 mais 2, 10. Então, resolvemos o problema 3. O problema 4 é feito também pela mesma analogia, né? Só que aqui nós não temos mais valores dentro dos nossos diagramas. Mas entende-se que se eu somar yx e y seria a união, x é apenas a interseção do conjunto. Se eu te perguntar somente B, seria representado pelo número z, conjunto z, e se eu perguntar somente A, representaria pelo conjunto y. No nosso problema ali, ele somou x mais y mais z igual a 80. Por quê? Porque na prova tinha 80 alunos. Né? 80 alunos. E tem uma palavra ali chave, pelo menos um teste. Ou seja, eu teve 80 alunos que fizeram pelo menos um teste. Eu não sei se ele fez somente o teste y, se ele fez os dois, ou se ele fez somente o teste z. Que x representa os dois, né? A outra informação que a gente tem no problema é que 70 candidatos acertaram o exame A. Então, foi x mais y 70. Por conseguinte, x mais y 50 seria o conjunto B. De posse dessas informações, eu faço as substituições necessárias. Então, já que está bem discriminado, né? Eu descubro que z vale 70. Vale 70. E, por conseguinte, eu sei que x vale 40. A pergunta era, qual dos candidatos acertaram os dois testes? Ou seja, 40 candidatos.